Eu tenho aqui a tem que hierarquia, aproveitar. A hierarquia suposta hierarquia. carlonística. Mercedes favorita, que não... Equipe Mercedes. E mesmo a unidade de potência. Mas a Ferrari está muito bem no campo dos motores, mas acho que aqui é um pouco de achismo mesmo, baseado no que tem de noticiário, no que a gente viu de dados de pré-temporada e mesmo na polêmica da taxa de compressão, porque se falam tanto assim desse negócio é porque tem alguma vantagem, né? E sabe-se que tem. Então Mercedes, equipe / fabricante de motor, Ferrari na sequência, McLaren próxima. A McLaren aparentemente tem um carro bom, não necessariamente o melhor, e tem aquilo que eu vejo como o melhor motor, além do departamento técnico competente, pilotos muito competitivos. O atual campeão mundial é um cara que chega abalado, mas é rápido. A Ferrari tem Leclerc, que é muito rápido, e o Hamilton, que eu acho que se o carro tiver como segunda força, vai dar um up para ele. A Mercedes me parece ter um moleque que é muito bom e que não tem tantos vícios, o que pode ser positivo, André Kimi Antonelli. E o Russell certamente está com sangue nos olhos ao máximo, porque vê nesse ano a possibilidade maior dele ser campeão mundial. Então Mercedes, Ferrari, McLaren, na sequência Red Bull. Por que Red Bull ou não outra cliente? Aparentemente o motor tá bom, tem essa questão da velocidade de reta que fala-se que é um trunfo aí do motor Red Bull Ford, fator Max Verstappen. Sim. Fator equipe Red Bull também, né? Porque, assim, se a gente pós-Horner, né? Pós-Horner e durante Horner também. Do ponto de vista técnico, a Red Bull sempre foi, de 2010 para frente, uma referência na Fórmula 1. E assim segue. Não vejo motivo para crer no contrário. Do ponto de vista operacional, inclusive, melhor do que a Ferrari. Mas a Ferrari, aparentemente, está com um carro bom e um motor bom. A Red Bull vai... ainda que anuncie-se um bom início de era Red Bull Powertrains, ela vai ter que começar a trabalhar nesse front duplo, que é algo que vai fazer pela primeira vez na história. A Ferrari faz isso desde que ela existe, né? Então, essa integração é um desafio para a Red Bull, por melhor que tenha começado a jornada. A Haas eu coloco como a quinta força nesse momento, com base no que vimos de quilometragem e até de desempenho. E assim, tem um piloto veterano que já passou por várias mudanças de regulamento. O Ocon tá correndo na Fórmula 1 desde 16, sei lá, acho que é piloto titular desde 2017. E o Oliver Behrman terminou o ano passado como o novato mais em alta. Não necessariamente o novato do ano, embora não ache errado apontá-lo, mas eu ficaria entre ele e o Hadjar, aí o Bortoleto um pouco atrás. Mas pelo fator Ferrari, porque do ponto de vista técnico parece uma equipe que começa bem essa jornada, tem a parceria com a Toyota, que imagino que orçamentariamente, até pela visibilidade maior que está dando no carro para a Toyota nesse ano, vai ter uma contrapartida boa. Então eu colocaria a Haas. E aí entra o fator piloto. A Racing Bulls eu poderia colocar ali próxima, mas eu acho que ela tem uma dupla inferior. O Lawson é um piloto menos ponta firme do que eu vejo o Ocon, e o Lindblad é novato. Até que se prove o contrário, ele é o pior piloto do grid, depois do Stroll. Antes do Stroll, né? Melhor que o Stroll, vai. Embora o Stroll tenha muita experiência na Fórmula 1 e o Lindblad esteja começando agora. E não só pelas duplas, o motor Ferrari eu acho que ainda é mais confiável do que o Red Bull Powertrains. Na sequência, aí começa a ficar complicado. E até eu poderia colocar a equipe que eu julgo a sétima nessa hierarquia à frente da Racing Bulls pelo motor, mas ainda que eu tenha elogiado a Alpine, eu custo a colocá-la na metade de cima da tabela. Então a Alpine sétima colocada à frente da Audi. Tá. O começo de jornada da Williams me leva a crer nesse momento ela estaria pior que a Audi. Que ela estaria pior do que a Audi. E eu acho que aqui é o maior potencial de virada da Williams passar a Audi. Mas eu fiquei muito surpreso positivamente com a segunda semana da Audi no Bahrein, e especialmente como ela conseguiu reagir do shakedown para os testes oficiais no Bahrein. Se você olha a arquitetura do carro, é completamente diferente. Isso foi destacado pelos rivais. Agora, tudo isso a gente vai ter que esperar para ver na pista. Então eu tô me colocando na berlinda aqui, pra se queimar mesmo. Qualquer um que vá fazer algo que eu tô fazendo tá nessa posição de risco. Então vamos lá.
Depois da Red Bull, Haas, Racing Bulls, Alpine, Audi. Williams eu acho que é a que tem mais potencial de subir aí nessa lista da segunda metade, digamos assim. Até por ter aquilo que eu julgo o melhor motor. Cadillac como a décima, a pior, exceto a Aston, que é Vai ter que o navegar. consenso de todo mundo. Todo mundo, acho que nesse momento, coloca Mercedes em primeiro e Aston Martin em último. Qualquer um. Alguma mudança? O meu Nesse miolo? meio campo ali é um pouco diferente, mas é quase a mesma coisa. Eu acho que os 4 primeiros, inegável. Mercedes, Ferrari, McLaren e Red Bull. Aí eu entro com a Haas, porque eu acho que a gente viu Até aí tá igual. Tá, a gente viu uma Haas muito promissora, então eu vou botar fé na Haas. Sim. Eu coloco a Alpine depois da Haas, porque eu realmente fiquei impressionada com o que a gente viu. A gente viu Gasly, a gente viu Colapinto conseguindo fazer coisas que, por exemplo, no ano passado a gente não via nem ao longo da temporada. Então, acho que essa mudança para o motor Mercedes também deixou a equipe com um certo alívio de poder se preocupar em fazer um bom chassi para o carro. E aí eu coloco a Audi depois da Alpine, Williams, RB, Cadillac e Aston. Williams na frente da Racing Bulls? Eu acho que sim. E a Audi? Porque mesmo... Não, a Audi tá na frente da Williams. Não, as duas na frente da Racing Bulls. Sim. Por quê? Porque eu não fiquei com uma sensação... Aqui é o futurismo, Sim, né? sim. Então, a sensação pós-pré-temporada, pra mim, da RB foi de uma equipe meio estagnada. A gente não viu, sabe, nada. E seguindo a minha recomendação aqui, é o conjunto piloto também. Exato. Tem- E tem além Pega disso... pela quilometragem. Sim, ok, a quilometragem. Beleza, eles estavam testando o quanto o motor Red Bull, Ford, Powertrains era bom. Mas a gente, olhando para o que cada equipe trouxe, a gente viu, por exemplo, a Williams com um arco de, entre aspas, redenção, conseguindo ir bem nas 2 semanas de pré-temporada. A Audi também conseguiu dar uma certa volta por cima. A RB não fedeu nem cheirou. E pra mim ficou ali no meio campo meio medíocre, assim. Não me saltou aos olhos nem pra positivo nem pra negativo, sabe? Não vi nada demais que me fizesse pensar que ela vai fazer alguma coisa de muito diferente. Mas é só achismo, assim. Posso estar totalmente errado. Não, total. Aqui, ouvindo a Isa, eu acho que eu colocaria a Alpine... Eu não coloquei a Alpine na minha lista original na frente da Racing Bulls, porque eu tenho um pé atrás com a Alpine. Mas eu acho que, olhando os dados, daria pra colocar. A Audi eu ainda não coloco por seu início de jornada. Tá. Justo. E, claro, a Cadillac penúltima e a Aston por último, porque só Deus na causa. E eu acho que é isso, assim. E eu acho que o conjunto pilotos também da Williams é muito mais potente do que os pilotos da RB pra conseguir com você manter a Williams num patamar acima, sabe? Então eu acho que é isso. Mas eu acho interessante destacar também que eu acho que vão existir blocos. A gente vai ter as 4 primeiras. Será? Pra mim, a Haas e a As 4 primeiras ou a primeira e as 3 segundas? Pode ser também, mas eu ainda vou colocar de um jeito que eu acho que as 4 primeiras vão andar de certa forma meio parecido. A Mercedes, Ferrari, McLaren e Red Bull. Eu acho que Haas e Alpine vão entrar numa segunda prateleira sozinhas. A gente vai ter ali Audi, Williams, RB brigando entre elas. E aí a gente tem que ver o que a Cadillac vai fazer. Se ela vai entrar na briga de cima ou se ela vai ficar ali com a Aston. Eu acho que ela entra na briga de cima. Porque a situação ali é um pouco mais fácil de se resolver. E a Aston sozinha lá embaixo. Então acho que esse ano a gente vai ver muitas tabelas, assim, sabe? Os pelotões bem... Eu concordo, colocaria Racing Bulls no começo da temporada no bloco de Alpine e Haas. E a Williams com toda a condição de não só chegar nesse bloco, como eu mesmo disse no primeiro momento, eu coloco a Williams em 9ª no começo da temporada. Mas eu acho que ela tem uma vai crescer. curva de desenvolvimento grande. Eu também acho. Agora eu vou colocar vocês aqui contra a parede e Nice. ligeirinho. Se a gente tá vendo ali, colocando no primeiro patamar, a Mercedes, Ferrari e McLaren, a diferença, creio eu, não seja tão grande assim, de diferença ali entre as equipes. Um George Russell que vai brigar pela primeira vez pelo título versus um Lando Norris já campeão, mais leve. Essa diferença, eu acho que assim como piloto nesse momento, o patamar do Norris é acima do Russell. Discordo. Você já discorda disso? Já. Eu me perdi. Como é que é? Hoje, quem é mais piloto? Norris ou Russell? Russell. Norris campeão do mundo
Não, para vocês é pior do que o George Eu Russell? sempre botei o Russell na mesma prateleira do que todos os outros da faixa etária dele, e sempre me criticaram por isso. 1997, quem era mais piloto? Mika Hakkinen ou Damon Hill? Hakkinen. Hill, É que eu acho que são condições. Ele teve É. condição de brigar pra ser campeão. Isso não necessariamente quer dizer que não tem outras pessoas que são melhores do que ele. Até porque, pra mim, o Norris entra na categoria de pilotos que foram campeões, mas que não entra na prateleira de muitos campeões. Porque o talento puro não é a mesma coisa. E assim, eu comparei com o Hill, acho até que o Norris, historicamente, é um piloto maior do que o Hill historicamente na história, né? Mas eu digo na hierarquia de talento, vamos colocar assim. Mas é um pouco na linha do que a Isa disse, né? Ter todos os fatores ali se conjugando pra ser o campeão. Ele não pegou um carro tenebroso, foi lá e deu aulas de pilotagem e foi campeão. Não foi isso que aconteceu. Então, pra mim, acaba a minha pergunta seria... é que pra mim é Leclerc, Norris e Russell, os três na mesma prateleira. E assim, a gente falou ao longo de todo o ano passado que o Russell foi um dos melhores pilotos da temporada. Exato, e foi. Beleza, olha só. Então acabou. Eu ia perguntar se... E agora, nesse ano, ele aparentemente tem um carro melhor do que o do Norris. E é o amplo favorito pra Sim, vencer. eu ia perguntar se com o Norris campeão poderia suprir essa diferença que a Mercedes vai ter sobre Ele ganha, a McLaren. o Norris ele ganha uma vantagem porque ele é campeão. Pronto, é inegável. Você não pode bater contra as Não vai ser o mesmo estatísticas. Norris que começou a temporada passada. Mas eu não acho que por ele ser campeão a gente coloca ele num outro nível de talento. Não acho. Ainda mais pelas circunstâncias. Não tô falando que não foi merecido. Me entendam. Mas houve ali toda uma E tinha o melhor carro. aura pra ele vencer. Ele tinha Então, o se melhor vocês carro. estivessem fazendo aqueles ratings do jogo da Fórmula 1, colocaria uma nota maior do Russell. Colocaria um empate. Só pelo fator E eu X. criticar a gente porque o Norris é campeão, sim. E talvez ele mereceria, sei lá, 0,3 a mais por isso, sim. Mas É que na minha cabeça, na minha visão, na minha opinião, eu acho que os dois são equivalentes, mas pelo fato do... Mas você contrataria qual? bela pergunta. Hoje, pelo fato de ter sido campeão, o Norris. Eu acho que você não faria isso. Acho que você tá só falando. Aham. Não sei. Ainda mais pelo Russell ter aguentado o que aguentou como uma Williams ruim, como uma Mercedes tenebrosa. E ainda assim conseguir grandes resultados. Veja bem, eu sempre achei o Russell um piloto mais completo do que o Norris. Então, Agree. eu não tô me contradizendo aqui. Agree. E sempre falei ao longo de todo o campeonato, mas especialmente o início. Ano passado fui muito criticado, inclusive a Eric está de prova, que eu falava que o Norris no braço era melhor do que o Piastri. Que o Norris teve um começo de campeonato muito ruim, mas assim, sempre se mostrou um piloto mais rápido e mais, do ponto de vista de pilotagem, ponta firme do que o Piastri. E, assim, parece ser engenheiro de obra pronta, mas eu me vanglorio do fato que na época eu falava, de braço o Norris é melhor, só que ele comete muitos erros. Vai ser interessante esse Eu acho que ano ele tá no mesmo nível, cara. se a gente conseguir ver uma briga direta entre Leclerc, Russell e Norris. É Também. uma coisa que eu realmente Eu nem incluí o Leclerc nessa anseio jogada. pra ver. Eu peguei ali os dois ingleses, mas eu colocaria eles no mesmíssimo nível. Eu acho que, no caso, o fato de ter sido campeão, talvez o Norris... por Tá, que uma que vocês- vantagem, claro. Porque o Norris, ele Só porque ele é campeão. Porque ele É porque a Cara, Ferrari, em tese, é a segunda dessa hierarquia. Sim, sim. Tô me pautando na hierarquia. Pelo fato eu acho que talvez ali vá no mesmo patamar ali Leclerc e Russell. Mas você não deu a sua hierarquia. Eu concordo com a sua, só que eu colocaria a Audi um pouquinho mais à frente. Eu acho que durante o programa, inclusive, essa evolução, essa média, né, por equipe que a gente colocou aqui, eu colocaria a Audi um pouquinho, eu levaria um pouquinho mais de fé na Audi, por não ter quebrado tanto assim. Eu acho que Mas a Isa colocou em que posição a Audi? Só pra gente... Desculpa. Pra fazer a dosimetria 1, 2, do que 3, seria 4, levar uma 5, 6, pé 7. maior. Ela colocou em P7, eu coloquei em P8. Você colocaria em que lugar? talvez em P6. Eu colocaria à frente da Alpine. Ai, eu acho muito, hein? Mas Eu vamos acho ver. muito. E é o começo, né, no decorrer do ano. Eu tô colocando aqui é um salvo-conduto pra gente não ser desmascarado lá na frente.